Chegou a vez do signo de Escorpião. Como é que tá? Tudo bem com vocês? Vamos lá para a leitura de vocês. Leitura essa que vale para Sol do Ascendente, né? Leitura mensal, mês de julho. Já estamos aí na temporada de julho. É uma mensagem que pode servir para vocês no sentido... É uma leitura intuitiva, então. É uma mensagem que pode ressoar para vocês no momento. Vocês podem receber, enfim. Pode acontecer, já aconteceu ou está acontecendo. Eu peço para você deixar o seu like, fazer a sua inscrição, ativar o sininho. E é isso. No momento eu não estou atendendo. Vou abrir aviso. Certo? Use o seu discernimento, a sua intuição para saber se está fazendo sentido ou não. Certo, Scorpion? Então vamos lá. Tô com a dor no meu dedo de fazer esse movimento aqui, sabe? Meio complicado para mim. Vamos lá, Escorpião. Julho, como é que vocês estão para esse mês de julho? Arcano maior, o louco. Oito de copas. Carta da Justiça. Arcano maior. Justice. 9 de espadas. Carta do pesadelo, da culpa. 9 de ouros. Nove de copas. Eu tô tendo a impressão que existe um ciclo na vida de vocês que ele tá acabando. É um ciclo que tá se encerrando. Ter certeza disso. Dois de copas. Dois de ouros com o rei de ouros. Carta do mago. Tô falando que tem alguma coisa na vida de vocês. Vocês têm que tomar alguma espécie de decisão. E a carta do imperador. Opa. Fundo do deck. As de paus. Ok, Escorpião. Esse ano de 2022, ele é um ano muito kármico para vocês, né? O nó do norte está passando por touro, que é o oposto de vocês. E existem coisas na vida de vocês que realmente, se você acredita, por exemplo, em outras vidas, existe uma tendência de vocês sentirem que determinadas coisas na vida de vocês, elas são kármicas e outras coisas são aquelas situações que, de certa forma, você não tem muito controle no sentido de pagamento de karma, mas ao mesmo tempo aquelas coisas que tem que realmente acontecer, não tem jeito, entendeu? Por exemplo, às vezes você é uma pessoa que quer muito ter um filho, ou você é um homem que quer muito ter o emprego dos sonhos. E a vida
Parece que sabe quando tudo que você tenta fazer, tudo que você trilha, não dá certo. Às vezes você vai lá com uma pessoa, tenta com uma pessoa, tenta com uma outra, tenta, fica tentando e nada, né? E aí, de repente, você não quer levar por um lado, por um outro lado, que talvez seria abandonar esse sonho ou simplesmente tentar esse sonho por um outro rumo, ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Entendeu? Parece que às vezes a gente tem que resolver alguns tipos de situações, alguns tipos de problemas na nossa vida. Principalmente quando essa questão ela é kármica, né? Parece que existe o karma, na minha visão, parece que existe uma coisa assim que a gente tem que resolver primeiro para depois ter uma certa liberdade de você seguir a vida mais levemente. Enquanto você não resolve isso, ela sempre vai voltar. Ela sempre vai ficar, vai e volta, vai e volta. Né? Às vezes a pessoa fica pensando, poxa, parece karma, né? Enfim. Mas por que eu tô falando tudo isso, né? Primeiro porque, como eu falei para vocês, é um ano onde vocês possivelmente estão sentindo esse certo peso, essa certa responsabilidade. E nesse mês de julho, eu estou vendo aqui na leitura de vocês que existe um início de um ciclo para vocês. Existe uma certa impulsividade, uma certa vontade de vocês, de verdade. Nossa, eu fico falando muito essas palavras, mas é muito clichê. Mas é de se jogar, né? Carta do Louco, ela fala de liberdade, fala de viver a vida livre, leve e solto, né? Caminhando contra o vento, sem documento, né? Enfim. Entretanto, o que eu vejo muito aqui é que parece que você tem que fazer algumas certas desistências, certos sacrifícios aqui. Não é uma decisão tão fácil. Não é de verdade. Não é uma decisão fácil na qual vocês possivelmente poderiam ou podem tomar nesse mês de julho. Mas, como eu estava tirando as cartas e comecei a falar para vocês, é um final de um ciclo. Existe uma situação na vida de vocês aqui, né, que vocês precisam retomar um equilíbrio ao mesmo tempo que vocês precisam voltar a serem pessoas fortes, serem pessoas felizes, serem pessoas com autoestima bastante elevada, né? E no fundo, existe ainda um certo arrependimento, uma certa culpa, uma certa tristeza, que é representado por essa carta do 9 de espadas aqui. Tudo que você faz, para mim aqui, parece ser mais ou menos isso. Tem uma situação de vocês parecem que, como eu falei, uma leitura geral e às vezes não ressoa com todo mundo. Mas sabe quando você é uma pessoa que tá fazendo muita coisa? Você tá fazendo muita coisa. Eu não vejo você ser uma pessoa que tá parada no tempo, mas talvez você chegue em casa e sinta um certo vazio. Ou simplesmente você se carrega uma certa culpa, uma certa um certo arrependimento, talvez pelas coisas que você escolheu na sua vida, o caminho que você escolheu, coisas nesse sentido, né? Então, quando eu for falando para vocês, geralmente quando eu faço leituras, eu sempre falo na questão da escolha, porque eu acredito muito que todos nós temos uma escolha a fazer e essa escolha ela pode mudar muito os rumos das coisas. Para vocês aqui, pode ser que exista realmente uma questão de escolha, mas quando você cai para a área dos sentimentos, quando você cai naquela área daquela situação assim que às vezes você quer muito, você quer seguir em frente. E aí você fica, cara, eu deixo pra lá, eu quero, se eu for para esse rumo, eu sou uma pessoa que eu posso viver até melhor, viver mais feliz. Mas eu não consigo. Pode ser que alguma coisa te prenda? Pode. Pode ser que alguma coisa te prenda a essa situação, mas também pode ser que você não queira, de fato, abandonar
ou fazer esse certo sacrifício, fazer essa certa escolha de desistência, virar as costas e tomar por um outro rumo, tomar por outro lado a tua vida. Entende? E tá, Thiago, mas você tá dizendo como mais ou menos? Eu não tô entendendo. O que eu tô querendo dizer é que existe um caminho muito bom para você. Existe um caminho ótimo que até você mesmo sabe. No fundo você sabe. Eu vou dar um exemplo muito raso e simples. Às vezes, pelo simples ato de você se perdoar por coisas que você já fez. Lembra quando eu falei no começo da leitura de vocês que as questões kármicas? Às vezes existe uma situação, um ciclo que fica repetindo na vida de vocês. E o que tá faltando? Você simplesmente se perdoar. Acho que quando você toma esse ato de se perdoar, você retoma o equilíbrio e as coisas começam a fluir melhores para você, tá? Mas aqui podem ser muitas coisas. O que eu tô vendo para vocês nesse mês de julho, Escorpião, é que existe uma vontade imensa sua, ou até mesmo existe uma proposta, ou existe uma escolha, ou existe uma ai, meu Deus, uma palavra muito interessante para ser uma proposta, uma escolha, algo que você deve fazer, algo que está na tua mão, né? E aí, e pode ser difícil de você fazer isso, porque isso pode te custar um preço. Esse preço, ele pode ter possivelmente dado certo no passado, mas também possivelmente pode afetar outras pessoas, afetar pessoas que você tem uma certa segurança, sabe? Às vezes afetar uma pessoa que te dá muito apoio, né? Ou às vezes afetar um familiar, um amigo, um chefe, né? Alguma coisa nesse sentido. Um namorado, namorada, enfim. Mas é uma escolha que não é tão fácil. Entretanto, tá me dando a sensação de que, ou se você não faz esse tipo de situação, de coisa, é como se você se arrependesse depois. Aqui não tá me dando a sensação, e até porque não veio nenhuma carta kármica. Veio a carta da justiça dizendo do tipo assim, o que você tá plantando hoje, ou o que você plantou no passado, eu acredito muito mais no que você plantou no passado, a escolha que você tem de colher ou não isso hoje, ela pode te levar a um caminho muito mais poderoso e muito maior. É bem parecido com a leitura de Leão. Entretanto, a leitura de vocês, ela me diz muito mais do tipo assim, se você manter a racionalidade e deixar as coisas fluírem, tem uma tendência de você ser bem mais... Tem uma tendência de você ser bem mais... de você se sentir mais satisfatório nessa situação. De ter mais vitória, de ter mais segurança. Entendeu? Como vocês são um signo muito intenso e vocês colocam bastante intensidade, colocam bastante sentimento, porque vocês são assim. O sol de vocês é em Escorpião, então assim, tudo aquilo que vocês pensam, se vocês vão beijar alguém, vocês beijam com intensidade, tudo aquilo que vocês vão colocar é 880. Nesse sentido aqui da leitura de vocês, se vocês usam a racionalidade e cortam, de fato, esse sentimento de 880, de intensidade, a tendência é de que a vida, ela te ofereça as coisas bem melhores, com mais equilíbrio, e aí você percebe que a intensidade, ela não vai fazer você sofrer tanto, se caso dê errado. Eu acredito que não. Eu acredito que você tem uma certa autoridade de você decidir o que você quer da sua vida aqui, nesse caso. Então, se você tá pensando em tomar alguma decisão, às vezes você é uma pessoa, como eu falei, né? Às vezes, decido me perdoar. É uma oportunidade bastante interessante para você esse mês, tá? Eu vejo que você é uma pessoa que tem parcerias aqui, ou possivelmente pode haver uma parceria para você. A gente pode também estar falando de uma reconciliação, a gente pode estar falando de você estar dividido entre duas pessoas, isso é possível, tá bom? Algumas pessoas aí. E isso pode entrar nesse âmbito de você
tá indeciso ou indecisa entre uma pessoa que já tá na tua vida e uma outra que deve ter aparecido. E aí você tem que abandonar um lado, tá? Isso daqui pode ocorrer também, tá? Mas de qualquer forma, o que o futuro aguarda para vocês é que parece assim, Escorpião, que a decisão que você vai tomar, o caminho que você percorre para você nesse mês de julho, ele te dá muito mais satisfação. Uma satisfação muito mais própria. Chega até a ser um certo egoísmo da tua parte, né? É mais ou menos isso. Mas é interessante aqui, tá? Por exemplo, às vezes você é uma pessoa que... Dá um exemplo aqui. Às vezes você é uma pessoa que tá ali... igual que eu tô falando, tá? Indeciso entre duas pessoas. Às vezes você é uma pessoa solteira. E de repente você se sente muito bem e aparece alguém aí, beleza. Poxa, legal. Agora eu tenho uma pessoa na minha vida e pronto. E tá ótimo. Perfeito. Não preciso de mais nada. Só que para você fazer isso na sua vida, o que você tem que fazer? Tomar aquela decisão de mais racionalidade. Talvez, quando você decide se abrir um pouco mais, por exemplo, que é uma coisa assim, até um pouco difícil para Escorpião, abandonar sentimentos que travam sua vida, abandonar mágoas, abandonar esse tipo de coisa, essa culpa que eu tô falando, muda. Então, eu acho que para vocês aqui, esse mês é um mês para você tomar a decisão sem ter medo de ser julgados, sem ter medo de errar, sem ter medo de simplesmente achar que lá na frente vocês vão se arrepender. Aqui para mim é bem claro, é algo que está na tua mão, é algo que você pode fazer, é algo que você simplesmente decide por conta própria, é algo que está na tua mão no sentido assim, tipo, é um equilíbrio que pode ser interessante para você. Ou é um equilíbrio que você pode recuperar, mas você ganha uma força e ao mesmo tempo você ganha uma capacidade, você ganha uma fé, você ganha uma ação que é muito favorável para a tua vida. E o mais interessante daqui que eu vejo é... Não vou dizer que você não vai ligar para as críticas, mas simplesmente você vai se sentir bem o bastante, né, para você entender que de fato, pô, beleza, eu tomei essa decisão, agora eu vou arcar, mas eu tô bem assim, obrigado. Sabe? Você não vai ser uma pessoa que vai estar ali bem, meio que se lamentando ou não. O que pode ocorrer aqui, que possa ser assim, alguma espécie assim de complicação, é porque você pode usar tomar aquela espécie de decisão com a intensidade do imperador e tipo, é desse jeito e pronto e acabou, eu não quero saber. E aí fica daquele jeito, sabe? Botou na tua cabeça é isso e pronto, e aí pode rolar uma certa teimosia. Mas eu vejo que a satisfação ela vem para vocês assim de forma extraordinária. Isso para todos os âmbitos da vida de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Vou pegar 3 cartas para vocês aqui adicionais, tá? Carta do 2 de ouros. Novamente saiu aqui do ambiente de vocês. A carta do mago novamente aqui. E a carta da carruagem. Essas 3 cartas aqui, elas estão falando muito pra mim, assim... A sensação que me passa... assim, existe um certo desequilíbrio na vida de vocês, tá? Pode ser um desequilíbrio financeiro, algo relacionado à segurança, né? Porque tem um rei de ouros aqui junto com o ambiente de vocês. E o rei de ouros é aquele... É o planejamento, né? É a situação interessante. A gente pode estar falando também aqui de vocês planejarem muito bem antes de tomarem uma ação. Porque essa ação com o mago aqui, ela pode ser bastante interessante porque vocês tomam conhecimento, ao mesmo tempo vocês tomam a frente disso de vez.
A leitura de vocês também é bastante parecida com a de Libra. Só que a diferença aqui é que vocês precisam deixar a intensidade de lado. E pode ser que vocês tenham que resumidamente assim, às vezes você é uma pessoa que tá ali tentando de tudo quanto é possível seguir a sua vida. Mas assim, às vezes vai, às vezes complica, às vezes é um dia bacana, às vezes é um dia complicado. Sabe aquele vai e volta? Você tá ali lutando, batalhando, né? Tá ali tendo que ter jogo de cintura, tá tendo ali que ter de tudo quanto possível de escolhas, mas também uma certa teimosia. Às vezes você tem uma chance de você mudar de vida, mas você prefere ficar ali, enfim. Mas aqui eu vejo que vocês podem continuar desse jeito e seguir em frente, mas também pode ser que vocês tomem essa decisão mais assertiva para reequilibrar um lado luz, um lado sombra de vocês, e ao mesmo tempo também vocês tomarem de conta da vida de vocês. O que é mais interessante aqui é que saíram aquelas cartas que eu falei para vocês do final do ciclo, mas ao mesmo tempo saíram muitas cartas de equilíbrio, como a carta da justiça, dor de ouros, que saíram 2 vezes, mas também a carta do carro, que tem esse lado yin e yang aqui. Essa leitura de vocês, ela tá me dando a sensação de que vocês precisam retomar um equilíbrio da vida de vocês. Pode ser um equilíbrio racional. É como se vocês deixassem de ser um pouco mais dependentes e se empoderassem mais a ponto de vocês mandarem na vida de vocês de forma que vocês não se sintam dependentes e ao mesmo tempo não tenham medo do julgamento. É como se vocês tivessem muita vontade de serem livres, de serem felizes, mas algo impede, que pode ser a falta de equilíbrio, falta de segurança, tá? Enfim. Escorpião, eu não sei se tá deixando claro para vocês a leitura aqui. Eu não sei se eu tô passando de forma clara e objetiva para vocês. Mas esse aqui tem muito mais a ver com vocês mesmos. Aqui tá me parecendo que toda vez que você faz alguma espécie... Por exemplo, às vezes você é uma pessoa que tem que recorrer à justiça, às vezes você... Não, mas eu não vou, tal, e de repente agora você vai ter que fazer isso. Buscar os seus direitos, buscar viver uma vida melhor, sabe? Esse tipo de coisa tá muito na tua mão. Só que assim, é aquela situação, tipo, isso te impede. E você não tá só, porque eu vejo que tem parcerias, e eu vejo que se você for percorrer esse caminho, a chance de você ganhar e a chance de você se empoderar a ponto de você se sentir tão segura consigo mesmo é muito grande. É muito favorável para você. É um mês de oportunidades. Eu não vejo você conhecendo pessoas. Você conhece alguém, tudo bem, mas eu não vejo você conhecendo pessoas. É mais fácil você estabelecer uma relação de amizade barra hombridade ali com o parceiro de vocês. Pode ser, não sei se vocês têm uma tendência de ficar com alguém, eu não vejo isso, eu vejo vocês muito bem. Mas, enfim, se vocês quiserem, vocês podem até ficar com alguém, mas tem a leitura de vocês é muito uma questão de retomada de poder, mas essa retomada de poder é devida a um final de um ciclo que tá se encerrando na vida de vocês. E tem algo que vocês não conseguem deixar pra lá, parece que é algo te culpa, tem uma espécie de culpa muito grande aqui. Se perdoem nesse sentido, tá? Vou tirar aqui a carta do oráculo terapêutico pra vocês. Como se vocês tivessem tudo na mão, mas talvez exista uma falta de fé. Que veio o As de Paus aqui no fundo. E tem a copa aqui, tem a espada, tem o ouro, mas tá faltando o quê? Tá faltando o Paus aqui. Eu tô olhando essa figura aqui do mago e eu tô vendo esse Paus aqui, isso me chamou muita atenção agora.
Tá faltando pra você uma espécie de ação, uma espécie de movimento, que é a carta do carro aqui, como conselho também. Olha aqui, ó. O merecimento de acessar as informações de que precisa vem conforme você aceita os desafios. A cada passo dado, uma peça desse quebra-cabeça é revelado. Interessante isso daqui, que como eu acabei de falar para vocês, a carta de paus, ela fala de movimento, ela fala de desafios, né? As pessoas, e o próprio imperador, ele é sempre desafiado. E eu vejo que vocês não têm esse medo do desafio, até porque tem um louco aqui. Então vocês vão mesmo sem ter medo de nada. Interessante essa carta do oráculo terapêutico, porque para mim aqui, sabe o que tá falando para mim aqui, Escorpião? Existe o final de um ciclo, como eu falei. Mas isso daí, talvez vocês sintam que tenham que dar um passo além, mas vocês ainda não deram. Talvez seja esse momento de finalizar esse ciclo de vez e simplesmente vocês terem essa coisa de ficar ali tentando reequilibrar algo que se foi com algo que tá vindo. Uma espécie de recuperação, uma espécie de reconstrução, sabe? Uma espécie de início. É o que eu vejo. É o que eu vejo pra vocês. Mas existe alguma coisa que perturba muito a cabeça de vocês. Vocês vão ter que cortar isso. Eu vejo que quando vocês cortam isso, por mais difícil que seja, vocês meio que têm esse poder de fazer e acontecer na vida de vocês. Eu sinto muito empoderamento, mas cuidado com a teimosia, tá? Bom, se vocês podem estar lidando com pessoas de câncer, gêmeos também tá bastante forte, pessoas de áreas, pessoas de touro, câncer, ou touro, virgem ou capricórnio, libra e aquário, tá bom? Se não tiver nada disso, não tem problema, mas vocês podem estar lidando com pessoas desses signos aí. O que tá faltando para vocês é fé, é desafio, é movimento, é fogo, é vontade. Recuperem isso, tá bom? Não deixa emocional abalar, não. Escorpião, é o que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham entendido e vocês tenham gostado da leitura, certo? Grande beijo, abraço, nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.